Bom, então sejam bem-vindos, né? Vamos iniciar aqui a nossa disciplina. Sistemas agroflorestais. Meu nome é Sidney, vocês podem encontrar informações sobre meus contatos aí no SIGA e eu vou estar passando aqui para vocês também como notícias. Então, inicialmente, vamos falar aqui sobre florestas e redução de aquecimento global, né? Qual que é a importância disso? No mundo que a gente vive hoje, a gente não consegue viver sem estar ligado à tecnologia, né? Então, nós temos um grande desenvolvimento ao longo do tempo, tanto nos meios de transporte quanto no nosso próprio dia a dia, né? Então, e nós acabamos nos tornando muito dependentes da tecnologia. Inclusive, essa aula de hoje, né, é dependente de tecnologia. Sem falar dos produtos industrializados que a gente consome, da comunicação globalizada, né? Hoje a gente entra em contato com pessoas no mundo todo. Do nosso próprio conforto, né? Isso aumentou muito ao longo dos anos, ao longo das décadas, né? Então hoje mesmo pessoas não numa condição financeira muito elevada conseguem viver com muito mais conforto do que pessoas do século passado. Nossos transportes, né, então nos possibilitam fazer viagens a grandes distâncias e a gente tem também uma disponibilidade crescente de alimentos, apesar da má distribuição, né, mas nós temos uma produção que daria para suprir a necessidade global atualmente. Isso tudo aconteceu ao longo dos anos e fez com que além de aumentar esse nosso conforto, causou também um impacto no planeta, né? Então, como eu falei, a gente atualmente é dependente de todas essas tecnologias para o nosso dia a dia. Ninguém aqui nessa disciplina, se fosse proposto, provavelmente ninguém aqui toparia, né, viver sem as tecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia atualmente, né? E que nós somos dependentes também. Acontece que para produzir essas tecnologias é necessário um grande consumo de energia, tá? Então a energia que a gente utiliza atualmente, tanto para manter esses equipamentos funcionando, quanto para a sua própria fabricação, ela tem que vir de algum lugar. E isso causa impacto, né, no planeta também. Então, por exemplo, atualmente nós somos muito dependentes de energia, tanto na produção quanto no consumo, só que essa energia é extremamente mal distribuída, tá? Então, em torno de 1 bilhão, por exemplo, da população mundial, dos países mais ricos, consomem 50% da energia produzida. Isso corresponde a, por exemplo, 16% da população global, que ficam concentrados, é claro, nos países mais desenvolvidos. Outro 1 bilhão de pessoas consomem apenas 4%. Então são aquelas pessoas que estão em países mais ou menos desenvolvidos tecnologicamente, sendo que 1,6 bilhões de pessoas vivem completamente sem eletricidade, tá? Então, para a gente ter uma ideia de como essa energia que a gente produz é ainda extremamente mal distribuída. Além disso, né, a energia atualmente ela estabelece relação de poder entre nações. Daí se vem, né, a explicação por ela ser tão mal distribuída. Principalmente petróleo, né, principal fonte de energia para transportes atualmente, né? Quantos de vocês não já devem ter ouvido falar sobre guerra sobre petróleo, né? Atualmente os maiores conflitos do século passado e desse século continuam sendo disputas por petróleo, né? O caso aí do Iraque, da Síria, né? E por aí vai. E sem falar de que essa disputa afeta o desenvolvimento de todos os países. Uns ficam na dependência, outros ficam controlando os estoques, controlando o gasto, né? E isso acaba representando uma ameaça, né, para o futuro da civilização. Então, ficar dependente de uma fonte de energia
controlada por poucos, não é uma boa ideia, mas é claro, existe muita gente lucrando sobre isso, com isso, né? E aí acaba existindo ainda isso atualmente. Então, se a gente for observar ao longo da história, a partir da Revolução Industrial aqui em 1850, mais ou menos, houve um aumento no consumo de energia, né? Aqui eu estou colocando apenas em percentagem, mas houve um aumento também, como vocês podem ver aqui nesses gráficos com barras, e esse aumento fez com que ocorresse também ao longo de variação nas fontes de energias utilizadas. Então, bem no início da Revolução Industrial, a principal fonte de energia era o carvão, principalmente para mover as indústrias mais antigas e aquelas máquinas mais iniciais. Quando o petróleo começou a se tornar mais disponível, ele passou a substituir o carvão em percentagem, mas observem que existe uma projeção para redução na utilização de petróleo. Tá? Estou colocando aqui uma previsão para 2050, 2100, essa redução bem significativa no uso do petróleo. Por que essa redução? Porque para a maior parte dos estudos indicam que as fontes de petróleo estão se esgotando. Tá? Então não tem jeito, por mais que exista lobby atualmente para a utilização do petróleo, mas vai chegar um ponto em que simplesmente não vai ter petróleo disponível no planeta. Petróleo é uma fonte de combustível não renovável, né? É um combustível fóssil, se acumulou através de matéria orgânica de eras passadas. Nós estamos utilizando numa intensidade muito maior do que a reposição natural, então com certeza vai se esgotar um dia. Então aí vem o gás natural também, que é um combustível não renovável, ele também vai se esgotar com o tempo, e daí restam para a gente manter ali aquele conforto que eu falei inicialmente, manter a produção tecnológica e todos os nossos hábitos de vida que tendem inclusive a aumentar no futuro, a única alternativa que resta é investir em fontes alternativas de produção de energia. Então aí energia nuclear, que já vem sendo utilizada desde a Segunda Guerra Mundial para muitos países. Existe uma previsão de aumento, talvez não se concretize porque também existe uma pressão muito grande devido à preocupação, né, de acidentes que podem ocorrer, e as fontes de energia renováveis, né, que tendem a aumentar. Então energia hídrica, solar, outras fontes renováveis como a eólica e biomassa plantada, que aí vem, né, o grande interesse da nossa disciplina. Tá? A gente pode produzir de forma sustentável, renovável, energia a partir de biomassa, a partir do plantio de florestas com o objetivo específico para a produção de energia. Mas eu vou deixar para comentar isso mais adiante. Então, além da energia, tá? Aquele aumento lá da população que é esperado ao longo dos séculos, ele vai exigir também um aumento na produção de alimentos. Tá? Então, cresce população, cresce consumo de energia e, consequentemente, cresce produção de alimentos também. A forma mais primitiva de suprir produção de alimentos, quando se aumenta a população, é aumentar a fronteira agrícola. Parece coisa do século passado, mas a gente está vendo acontecer isso no Brasil atualmente. Desmatamentos na Amazônia, em algumas regiões do Cerrado, inclusive da Mata Atlântica, que voltou a ocorrer esse ano, para aumentar a fronteira agrícola. O que poderia ser obtido através do aumento da eficiência, mas a gente ainda está, digamos assim, num tipo de produção muito primitiva ainda na nossa agricultura. De toda forma, a gente tem que dar conta disso, além do aumento da produção de energia, de dar uma contrapartida também da produção de alimentos. Então, atualmente, tá, a gente tem 7,7 bilhões de pessoas no mundo.
mas já existe uma projeção para que em 2050 esse número aumente para 9,5 bilhões, então é aquilo lá, né, que eu falei, aquela população que vai ter que viver e vai ter que viver em condições dignas, né? Não pode ser do jeito que a gente está vivendo atualmente. O aumento de população é mais esperado que aconteça na África e na Ásia, tá? Principalmente países subdesenvolvidos que ainda existem na África e na Ásia, é esperado que contribuam mais para esse aumento de projeção. Então aqui no gráfico que está aqui à direita, vocês podem ver uma comparação entre a América do Sul, África, Ásia e Europa. Tem uma tendência de aumento na América do Sul, uma tendência de aumento muito maior na África e muito maior ainda na Ásia. Essa tendência de aumento vem devido à redução nas taxas de mortalidade. Tá? A taxa de natalidade vai continuar provavelmente a mesma, mas com o desenvolvimento tecnológico, né, aquele que eu falei lá, que a gente vai ficar cada vez mais dependente, vai ocorrer também que as pessoas terão uma tendência de ter uma longevidade maior. Tá? E daí esse grande aumento aí. Então, aquele predomínio de tecnologia que a gente vê hoje nos países do hemisfério norte, principalmente a América do Norte, países da Europa e países mais desenvolvidos da Ásia, como China e Japão, a gente vai acabar observando também para países que atualmente não estão muito desenvolvidos. O único continente que a gente vê aqui uma tendência de redução na população é na Europa, né? Porque lá a taxa de natalidade já está menor do que as taxas de mortalidade, ou envelhecimento natural da população. Ou seja, os casais, quando se formam, têm menos de um filho, né, por casal na média, então a tendência é essa redução mesmo na população. No restante, né, então vai continuar aumentando, né, então vai continuar gerando pressão para consumo de energia e consumo de alimentos. Então, no Brasil, essa pressão, né, como eu comentei rapidamente, ocorre principalmente em locais que não foram utilizados ainda, né? Então, a gente observa aqui mapas na Amazônia de desmatamento, inclusive uma projeção de 2020 não é atualmente, né? Se for comparar o ano passado e esse, talvez a coisa esteja pior do que isso aqui ainda. Mas isso aqui era uma projeção. Então o Brasil ainda é um dos países que mais desmatava, nesses dados aqui até 2005, diminuiu um pouco e aí voltou a crescer muito no ano passado. Então esse desmatamento aqui é exatamente para suprir lá aquela demanda que eu falei, mas claro, poderia ser feito de forma mais tecnológica, de forma mais sustentável, que é o que a gente vai aprender a fazer aqui na nossa disciplina. Então, né, do que adianta a gente ter esse aumento aqui da população se não vão ter condições adequadas para a sobrevivência, né? Então, atualmente, a quantidade de pessoas que passam fome no mundo é muito alta. Com essa Covid-19 aí, a tendência é aumentar, mas esse aumento não é devido à falta de tecnologias para a produção de alimento. A gente tem tecnologia para a produção de alimento, o grande problema é que os recursos ficam concentrados na mão de poucos, né? E aí pessoas passam fome, pessoas são subnutridas, enquanto que algumas acumulam todo o recurso financeiro da produção. O mundo, ao longo dos anos, né, a gente tem uma tendência de redução tanto no número de fome quanto no número de subnutrição, que é o que está mostrado aqui nessas linhas em laranja. Só que nos últimos anos houve uma reversão desse efeito. Tá? Então, pessoas subnutridas ou malnutridas ou passando fome
tem aumentado no mundo. E como eu falei, isso não é efeito apenas do aumento da população. Isso é efeito também da má distribuição de alimentos. Tá? A tecnologia subiu mais do que isso, a produtividade, os meios de transporte, a capacidade de conservar alimentos aumentou mais do que o aumento da população, só que a subnutrição aumentou. Tá? Então vamos lá. Então o consumo de alimentos é uma demanda grande e o consumo de energia, né, como eu falei, continua aumentando. A fonte de energia mais utilizada ainda, principalmente nos transportes, é o petróleo. E o petróleo é consumido principalmente em países do hemisfério norte, tá? Aqui nessa região. Ou seja, locais em que o desenvolvimento tecnológico está mais avançado, são locais em que se utilizam mais transportes, principalmente transportes aéreos, e aí isso gera esse consumo em grande quantidade de petróleo e derivados, né, os combustíveis que são produzidos a partir dali. Então, qual que é o problema de se consumir petróleo? Eu comentei agora há pouco que no início da Revolução Industrial, o consumo principal era de carvão, né? E daí depois passou a ser de petróleo. Bom, petróleo e carvão são fontes baratas de combustível, tá? São fontes que permitem produzir uma grande quantidade de energia se investindo pouco na extração desses combustíveis. Só que isso gera um efeito na atmosfera. Né? A gente, sempre que se utiliza esses combustíveis fósseis, nós estamos jogando, além do gás carbônico, que é o CO2, na atmosfera, outros gases que podem causar efeito estufa. Efeito estufa é o seguinte, provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, mas o efeito estufa, ele se parece mesmo com uma estufa, tá? Por daí vem esse nome. Então, sempre que a radiação solar atinge a superfície do planeta, ela pode aquecer essa superfície diretamente, mas boa parte da energia que chega, ela retorna à atmosfera. E ela poderia voltar diretamente para o espaço, assim como boa parte realmente retorna. Só que quanto mais gases, chamados gases do efeito estufa, estão presentes na atmosfera, mais ele retém o calor que sai da superfície da Terra e vai para a atmosfera. Ou retém por mais tempo, na verdade, tá? Porque uma hora esse calor vai acabar indo para o espaço de toda forma. Então, quanto mais gases que causam efeito estufa estiverem presentes na atmosfera, mais o calor que veio do Sol e que fica retido aqui, ele vai passar mais tempo retido na atmosfera da Terra, refletindo novamente para a superfície do planeta e voltando, né? Então, até escapar novamente para o espaço. Então, isso é o chamado efeito estufa, tá? O CO2, ou gás carbônico, é o gás mais abundante no planeta, que causa efeito estufa, mas tem outros que eu vou falar mais adiante. Ele é produzido através de processos naturais de decomposição, só que na nossa forma de vida atualmente, ele vem principalmente de combustíveis fósseis utilizados em meios de transporte, utilizados na indústria ou através de desflorestamentos, tá? Corte de floresta, derrubada, e muitas vezes o pessoal queima a área que foi desmatada para utilizar para pastagem, né, ou para alguma outra cultura agrícola. Isso ainda é muito comum no Brasil, né? CO2 ele é liberado também através de processos vulcânicos, mas esse é um processo natural que a gente não consegue controlar.
O CO2 ele é capturado novamente através da fotossíntese tanto em plantas quanto em algas. Tá? As algas que ficam nos oceanos contribuem até mais para a captura de CO2. Isso é chamado de dreno de CO2. Esse processo todo estaria em equilíbrio, né? Ou seja, decomposição de matéria orgânica natural e captura novamente. E aí a gente não teria um aumento na quantidade de CO2 na atmosfera e, consequentemente, não teria aumento no aquecimento global. Aquecimento global, tá, pessoal? Ele é necessário. Se não fossem gases do efeito estufa, nós no planeta Terra teríamos uma temperatura muito inferior à necessária para as nossas condições de vida. Só que em excesso ele causa problemas, tá? E o excesso vem exatamente porque nós estamos jogando mais CO2 na atmosfera do que a capacidade que a fotossíntese, tanto em florestas quanto nos oceanos, através das algas, são capazes de retirar. Então, ao longo dos anos, tem havido o acúmulo de CO2. Então, o dióxido de carbono é o principal gás de efeito estufa, tá? GEE é gás de efeito estufa. Existe o metano também que contribui bastante, porque o metano, mesmo estando presente numa concentração muito menor, mas ele tem uma capacidade maior de reter calor. Assim como outros gases também que são poluentes, né, que vêm de atividades industriais. Então, dados de pesquisa mostram que, por exemplo, a partir do início da Revolução Industrial, foi se aumentando bastante o acúmulo de CO2 na atmosfera, e esse acúmulo se tornou muito acelerado nos últimos anos. Tá? Pega aqui em 1960, que é essa linha aqui, a gente tinha 315 ppm. ppm significa partes por milhão. Aparentemente é uma coisa pequena, né? 350 partes por milhão é muito pouco. Acontece que isso daqui já é suficiente para reter uma certa quantidade de calor, né? Como eu mostrei lá no efeito estufa. Esse calor que está saindo da superfície do planeta e chegando aqui até a atmosfera. E esse aumento muito acelerado nos últimos 60 anos aqui, tá? De 1960 até agora em 2020, a gente chegou a 415 ppm, ou seja, aumentamos 100 ppm. Esse número aqui ainda não é consenso, tá? Depende de onde foi medido, mas vai estar mais ou menos nessa faixa. Então, nos últimos 60 anos, a gente acumulou mais carbono na atmosfera do que vários séculos, né, e décadas para trás. De onde é que vem esse carbono? Vem principalmente, aliás, da queima de combustíveis fósseis. Tem uma grande contribuição também dos desmatamentos, né? Os países que emitem mais carbono são exatamente os que consomem mais, né? Como eu falei, países de hemisfério norte emitem mais porque tem mais tecnologia, tá? Tem mais meios de transportes por população, principalmente nos Estados Unidos ainda tem aqueles meios de transporte pouco eficientes, né, que a gente vê ali nos filmes, aqueles carros grandes que consomem muito combustível, mas é basicamente isso, né? Então está muito ligado à quantidade de tecnologia que a população tem disponível. E nos países do terceiro mundo, né, ou nos países menos desenvolvidos, a grande produção de CO2 vem a partir dos desflorestamentos, né, dos desmatamentos. Então vocês observam que nesse ano, devido a essa pandemia, diminuiu bastante o transporte, principalmente aéreo, nos países de primeiro mundo, e o Brasil é um dos poucos países que vai contribuir para o aumento do nível de CO2 na atmosfera. Por quê? Porque
os desmatamentos continuaram, né? As queimadas. Então o pessoal não se preocupou com pandemia, continuou desmatando principalmente na Amazônia. Então esse é um dos principais efeitos também. Então, esse uso intensivo de energia, tá? Que além de causar o efeito estufa, ele causa problemas de poluição, né? Vocês já devem ter visto várias notícias ligadas a derramamento de petróleo no mar. Ano passado nós tivemos aqui, né, no Nordeste, em algumas outras regiões do Brasil. Tem muitos acidentes de derramamento de petróleo nos oleodutos também, acontece muito aqui no nosso estado, né? Então isso causa impacto ambiental, causa problemas também para nós, tá? O problema que a gente observa mais atualmente é o efeito estufa, né? Porque ele causa aquecimento global. E aquecimento global não é só questão de conforto, tá? A gente tem alguns problemas que são muito sérios, inclusive para a produção de alimentos. Então tem dados científicos comprovando, apesar de que tem pessoas que negam o efeito do acúmulo de CO2 na atmosfera, mas vocês viram lá, né, que eu mostrei aquele gráfico que a partir de 1960 teve um aumento muito drástico no nível de CO2 atmosférico. E vejam que tem uma correlação com o aumento da temperatura global também, tá? Então isso é um efeito direto, né, dos gases de efeito estufa. Então atualmente tem algumas pessoas que preferem negar efeito do aquecimento global, mas cada vez mais existe um consenso de que a questão é séria, que merece pesquisa, porque senão nós teremos muito problema. Então essa é a capa da revista The Economist do ano passado, e essas cores aqui representam a temperatura global ao longo dos anos, tá? De 1850 aqui até 2019, né, que essa revista foi lançada. As linhas em azul e azul mais escuros indicam anos de temperatura mais fria, as em branco intermediário, e as linhas em vermelho e vermelho mais escuro indicam os anos mais quentes. Ou seja, não resta dúvida, tá? Se a gente faz um levantamento de temperatura global nos últimos séculos, a gente observa que os últimos anos, as últimas décadas que nós temos vivido foram as mais quentes da história. É claro que na Terra houve outras eras geológicas, mas atualmente, desde que a humanidade existe no planeta, os anos mais quentes, podem ter certeza, são esses anos atualmente que nós estamos vivendo. E isso vem dos gases de efeito estufa. Tá? Então qualquer país que quer tomar iniciativa séria, qualquer empresa que se preocupa com o futuro dela, inclusive econômico dela, leva efeito estufa, leva aquecimento global a sério. Políticos interessados apenas na eleição, apenas no populismo, não levam, né? Mas empresas sérias levam realmente aquecimento global a sério. Os efeitos são muitos, tá? Então, por exemplo, derretimento de calotas polares. A gente vê um efeito aqui de 79 até 2003 de redução no nível de gelo no hemisfério norte, né? Isso já causa problema para algumas espécies de animais, algumas espécies de peixes, né? Então tem esse efeito aí. O aquecimento global, então, ele causa aumento no nível dos oceanos. Então, mais uma vez aqui um efeito que a gente pode pegar de 1960 para cá. Aqui tem duas fontes, né? A linha preta foi uma média através de uma medição feita numa estação,
tá? Meteorológica, e a linha em vermelho são fotos retiradas são estimativas feitas a partir de fotos de satélite. De onde é que vem o aumento do nível dos oceanos? Vem principalmente do derretimento das geleiras, das calotas polares, e também vem da expansão da água, tá? Com temperaturas mais elevadas, as moléculas de água tendem a ficar mais distantes umas das outras, né? Isso é um efeito térmico e isso causa elevação no nível dos oceanos. A gente observa, né, em algumas cidades do Nordeste que o mar avança. Às vezes aquele avanço ali é um efeito apenas da erosão, tá? Dos desmatamentos que o pessoal faz, mas muitas vezes é um efeito realmente do aumento do nível dos oceanos, né? Então a gente vê isso na prática. E qual que é o problema do aumento do nível dos oceanos? É que muitas áreas podem acabar sumindo, tá? Inclusive a cidade de Natal poderia ficar ameaçada se o nível de aquecimento global continuar no mesmo ritmo que a gente está. Isso aqui seria uma projeção para daqui a 50, 70 anos mais ou menos. Então a gente espera que isso não aconteça, que seja controlado de alguma forma. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, do que está acontecendo já em Bangladesh, né? Cidades que estão mais próximas ao nível do mar já estão sofrendo ameaças, né? Então aqui Dhaka, ela já está sofrendo ameaças de realmente deixar de existir. Então tem muitos desses países que a população está migrando para áreas mais altas ou está migrando para áreas mais afastadas, inclusive para outros países. Então muitos refugiados são refugiados devido ao clima, tá? Tem refugiados de guerra, como a gente vê em alguns locais, mas a maior parte dos refugiados mundiais são refugiados por causa de impactos do aquecimento global. E o aquecimento global, então, além de fazer aquela perda na área agricultável, ele causa um problema também de doenças. Tem muitas doenças que só ocorrem em clima mais quente. Por exemplo, malária. Nunca se imaginou que malária fosse ser problema na Europa, mas foi problema na Europa em alguns anos passados, tá? Você pode ver aqui essa terceira figura de cima para baixo, que a linha vermelha indica locais em que tiveram problemas de malária, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, e até algumas partes do Canadá, que é uma doença que é transmitida por um inseto que só consegue viver em uma temperatura mais elevada, tá? Se não tivesse aquecimento global, não teria esse problema. E para a agricultura, então, tem muitas doenças de plantas, tem muitos problemas que também podem ser causados devido ao aquecimento global, né? Então, é uma outra coisa que a gente tem que se preocupar. Além da perda das áreas agricultáveis, pode haver perdas devido a doenças, devido a alguns outros problemas para as plantas. Então, observe lá. Então, um outro efeito aqui é o efeito da diminuição na água potável. Por que se diminui a água potável com o aquecimento global? Na verdade, isso não vai diminuir no mundo todo, mas na maioria dos locais, principalmente em regiões tropicais, como nas nossas regiões aqui do Brasil, no Nordeste inclusive, tem modelos matemáticos que indicam redução na disponibilidade de água, porque que vai ocorrer devido à redução de chuvas naquelas regiões. Um planeta mais aquecido é um planeta em que a água evapora em maior intensidade,
Então, o normal seria esperar um aumento na quantidade de chuvas. Só que, muitas vezes, essas chuvas, elas dependem também das correntes, tanto marítimas quanto aéreas. Então, quase todos os modelos matemáticos estudados, eles indicam redução de chuvas no Nordeste, tá? Apesar que nesse mapa aqui não mostra. Por quê? Porque as correntes marítimas e oceânicas vão ser impactadas. Mesmo tendo mais água evaporando, nós teremos um efeito de redução de chuvas, inclusive na região amazônica também. Então, eu coloquei aí 3 desafios, tá? Aquecimento global pode causar redução nas áreas disponíveis para a agricultura, aumento de doenças, né? Tem muitas pesquisas que indicam aumento de doenças, e diminuição na água potável. Um outro efeito é isso daqui, tá? De eventos climáticos mais extremos acontecendo com uma frequência maior. Então, nos últimos anos se observa aumento de tornados, aumento de tufões, aumento de secas em alguns locais e aumento de excesso de chuvas em outros, tá? Que são eventos que todos eles combinados, né? Por exemplo, uma inundação num canto destrói plantios e uma seca em uma outra parte do mundo destrói plantios também, ou destrói pelo menos a possibilidade de fazer agricultura. Esses eventos climáticos, então, são um quarto, né, problema que pode ocasionar perdas na agricultura. Então, observe que eu falei lá no começo, né? Com o aumento da população, nós temos uma demanda maior por alimentos, assim como energia, e, ao mesmo tempo, com esse nosso sistema de consumo de energia e produção agrícola ainda muito primitivo, nós acabamos influenciando negativamente também o nosso potencial de se fazer agricultura, tá? Por secas, por enchentes, por diminuição da água potável, por doenças e por diminuição das áreas agrícolas. Então, inclusive no Brasil, a gente vê esses efeitos que a gente nunca via antigamente, né? Tornados, enchentes mais frequentes, principalmente em algumas regiões do Brasil, né? Então, a gente vai estar observando realmente esses efeitos climáticos acontecendo com maior intensidade nos últimos anos. Como é que a gente pode, então, manter isso, tá? A população vai aumentar, né? Aquelas projeções provavelmente serão confirmadas, a menos que aconteça um evento muito grande, mas aquelas projeções provavelmente vão se confirmar. Aumento de população significa aumento de demanda por alimentos e alimentos de qualidade, né? Não dá mais para se pensar num desenvolvimento que seja apenas para poucas pessoas. A gente tem que pensar realmente com o desenvolvimento de toda a população e tem essa pressão, né? Então, a pressão climática também que está acontecendo. Então, nós aqui, né, dessa disciplina, a gente pode contribuir muito para resolver todos esses problemas através do que a gente vai estudar aqui na nossa disciplina de sistemas agroflorestais, tá? Eu vou continuar na próxima aula, mas basicamente um sistema agroflorestal é um sistema de produção agrícola sustentável de alimentos e pode ser utilizado também para a produção de energia renovável a partir de biomassa. Então, eu continuo esse assunto na próxima aula, tá? Muito obrigado pela atenção.